Marido rico esqueceu-se de terminar sessão do e-mail. A sua mulher grávida viu o itinerário para 2. A luz do fim de outono filtrava-se pelas janelas da baía da sua casa em Boston, lançando sombras compridas sobre os soalhos impecáveis. Suellen Whitaker estava no seu escritório em casa, embalando suavemente o Mike de 3 meses nos braços, enquanto organizava a pilha de papéis na sua secretária. Os seus olhos verde-azeitona, ligeiramente pesados de mais uma noite sem dormir, apanharam o seu reflexo na janela. As suas ondas castanhas claras caíam soltas à volta do rosto. Os seus jeans de cintura subida preferidos combinados com uma blusa confortável de amamentação, um contraste com a imagem polida que o seu marido parecia adorar. O pensamento em Elliot fê-lo olhar para o relógio. Ele andava a fazer mais viagens de negócios ultimamente, sempre impecavelmente vestido com seus fatos à medida. Aquele olhar azul-gelo impenetrável tornava-se mais distante a cada semana que passava. Algo tinha mudado desde o nascimento de Mike. Mas Suellen não conseguia identificar o que. Mike murmurou suavemente contra o seu peito, e ela deu-lhe um beijo suave na cabeça macia. Só mais alguns papéis para organizar. Menino doce, sussurrou, estendendo a mão para outra pasta. O seu anel de casamento apanhou a luz, um breve brilho que a fez parar. Depois de anos de dificuldades financeiras como fotógrafa freelancer, a estabilidade do seu casamento com Elliot parecia um sonho tornado realidade. Agora, com o seu belo filho, pensava que a sua vida estava completa. A pasta que tinha nas mãos não estava identificada, ao contrário do sistema de arquivamento habitualmente meticuloso de Elliot. Curiosa, abriu-a com uma mão, equilibrando Mike contra o ombro. No início, o documento parecia comum: recibos de negócios, confirmações de viagem. Depois o seu coração parou. Um itinerário, bilhetes de primeira classe, um resort de luxo nas Maldivas para 2. O seu nome não constava em nada. As datas destacavam-se. Na próxima semana, quando Elliot afirmara que estaria em Chicago para reuniões. Os seus dedos tremiam enquanto remexia mais na pasta, encontrando mais provas de uma escapadinha romântica cuidadosamente planeada. Reservas de restaurante, tratamentos de spa para casais, um jantar privado na praia sob as estrelas. A sala pareceu inclinar-se para o lado. Apertou Mike com mais força. O seu calor era a única âncora à realidade. A sua garganta apertou-se ao encontrar extratos do cartão de crédito com compras de joias caras, nada que ela tivesse recebido, e fotos íntimas de Elliot com uma mulher que não reconhecia, a felicidade deles evidente em cada imagem. A mamãe está contigo, sussurrou para Mike, embora sua voz se tivesse quebrado. O seu lábio inferior tremia, e ela apanhou-se a mordê-lo, um velho hábito nervoso que nunca conseguirá largar. As fotografias ficaram desfocadas à medida que as lágrimas lhe enchiam os olhos, mas obrigou-se a olhar, a ver mesmo. A mulher era mais jovem, mais elegante, sem filhos, tudo o que Suellen já não era. A porta da frente abriu-se lá embaixo. Os passos medidos de Elliot ecoaram pela casa, acompanhados da sua voz, enquanto falava ao telefone sobre projeções trimestrais e estratégias de mercado. Suellen's mãos tremiam enquanto recolhia as provas, o seu olhar de fotógrafa notando com amarga ironia como a luz do sol apanhava o bordo do seu anel de casamento. Uma composição perfeita para captar o momento em que o seu mundo se desfez. Ouviu-a subir as escadas, os sapatos a bater no chão de madeira. Mike mexeu-se contra o seu ombro, como se sentisse a tensão no corpo dela. A pasta parecia pesar 1 tonelada nas suas mãos. Os números parecem sólidos, dizia Elliot ao aparecer na porta. O seu cabelo loiro perfeitamente arranjado apesar da hora tardia. Podemos discutir os detalhes na próxima semana em Shin. Ele congelou a meio da frase. Os seus olhos azul-gelo fixaram-se na pasta nas mãos de Suellen. Por um momento, o único som era a respiração suave de Mike e o leve farfalhar dos papéis que tremiam nas mãos de Suellen. Quando me ias contar? Perguntou ela, a voz pouco acima de um sussurro. Antes ou depois do primeiro Natal do nosso filho. A máscara de perfeição que Elliot usava, aquela que ela outrora achara tão atraente, rachou por um segundo. Depois, os seus traços suavizaram-se, frios e controlados como sempre. Terminou a chamada sem dizer uma palavra, metendo o telefone no bolso. Não devias mexer nos meus papéis privados, disse, como se ela fosse uma criança a ser repreendida, como se fosse ela quem tivesse feito algo de errado. Naquele momento, ao olhar para o rosto impassível dele, Suellen percebeu com uma clareza cortante que nunca conhecera verdadeiramente o seu marido.
Suellen estava sentada no carro estacionado à frente da modesta casa de estilo artesão da Clary em Cambridge, olhando fixamente pelo para-brisas. Mike dormia pacificamente na cadeira do carro, alheio ao facto de que o seu mundo inteiro se tinha desmoronado nas últimas 48 horas. A chuva do fim da tarde batia no tejadilho, acompanhando o ritmo dos seus pensamentos acelerados. A confrontação com Elliot repetia-se na sua mente. As respostas calculadas dele, a forma como tinha virado tudo contra ela. Estás a ser irracional, dissera ele, a voz carregada de condescendência. É precisamente por isto que não te pude contar sobre as negociações da fusão empresarial. Quando ela lhe mostrou as fotos íntimas, ele apenas encolheu os ombros. Estás exausta por causa do bebê? Estás a ver coisas que não existem. Uma batida forte no vidro do lado do passageiro fê-la sobressaltar-se. Clary estava ali, o seu cabelo loiro platinado a escurecer com a chuva, preocupação gravada no rosto. Usava um vestido floral vintage combinado com os tênis roxos, tão perfeitamente Clary que fez o peito de Suellen apertar com gratidão pela presença inalterável da amiga. Estiveste aqui sentada durante 20 minutos, disse Clary, ao entrar para o banco do passageiro. Os seus olhos azuis brilhantes examinaram a aparência de Suellen. O saco de viagem apressadamente feito no banco de trás, as olheiras. A forma como segurava o volante apesar do motor estar desligado. Não sabia para onde ir, sussurrou Suellen, a voz rouca de tanto chorar. Ele está a tentar fazer-me pensar que estou louca. Clary. Ele sugeriu mesmo que eu visse alguém por causa da depressão pós-parto quando lhe mostrei as provas. A expressão de Clary endureceu. Clássico gaslighting, esse cabrão manipulador. Estendeu a mão e apertou a de Suellen. Tu não estás louca, e não vais passar mais uma noite nessa casa. Vamos. Tenho o quarto de hóspedes pronto, e acabei de pintar o cantinho, perfeito para o berço portátil do Mike. Suellen lançou um olhar. Olhou para o seu filho adormecido, os seus traços minúsculos tão pacíficos. Tive de sair antes que ele voltasse da sua reunião de emergência com a administração. Ele provavelmente já ligou aos seus advogados. A sua voz falhou. O que é que eu vou fazer, Clary? Mal trabalhei desde que o Mike nasceu. As contas conjuntas, mordeu o lábio inferior, lutando contra lágrimas frescas. Amanhã de manhã vamos arranjar-te uma advogada, declarou Clary, o seu tom não deixando espaço para discussão. A minha amiga Nora é especializada em direito da família. É uma fera de saltos altos e está-me a dever um favor. Ela fez uma pausa, estudando o rosto de Suellen. Mas agora precisas de chá, de dormir e de alguém que te lembre que és mais forte do que pensas. Dentro da casa da Clary, as luzes quentes e a decoração eclética, uma mistura de achados vintage e obras de arte da própria Clary, envolveram Suellen como um casulo protetor. Clary movimentava-se com eficiência, montando o berço portátil no quarto de hóspedes enquanto Suellen amamentava o Mike. Os sons suaves da amamentação misturavam-se com a chuva lá fora, criando uma bolha momentânea de paz. Encontrei isto quando estava a limpar o meu estúdio, disse Clary mais tarde, depois de o Mike adormecer. Colocou uma pilha de fotografias na mesa da cozinha. Eram da última exposição de Suellen, há 3 anos. Retratos de mulheres em momentos de triunfo silencioso. Tens um dom, Saul. Vês a força das pessoas, mesmo quando elas não a conseguem ver. Suellen pegou numa das fotos, passando o dedo pela borda. O sujeito era uma mulher de meia idade, de pé nas ruínas do que tinha sido o restaurante da sua família depois de um incêndio. Mas em vez de derrota, a imagem captava a sua resiliência. A forma como enfrentava a câmara com o queixo erguido, o amanhecer a despontar por trás dela. Não pego na minha câmara profissional desde o 7º mês de gravidez, admitiu Suellen. Elliot disse que não precisávamos de rendimento extra, que era melhor focar-me em ser mãe. As palavras sabiam a fel agora, percebendo como ele a tinha isolado sistematicamente da sua paixão, da sua independência. Clary puxou do seu caderno de esboços gasto, aquele que levava para todo lado, e abriu numa página nova. Então talvez esteja na altura de voltares a pegar nela. Começou a desenhar rapidamente, as mãos movendo-se com propósito. Sabes o que me ajudou depois do divórcio? Comecei a desenhar mulheres que me inspiravam. Tornou-se a minha série Fênix Renascida. Suellen observava a amiga trabalhar, lembrando-se de como Clary tinha transformado a sua dor em algo belo. O esboço que tomava forma mostrava uma mulher a emergir das sombras. Uma câmara nas mãos como uma arma de verdade. Há coisa sobre narcisistas como o Elliot, continuou Clary, acrescentando detalhes ao desenho,
É que tentam apagar a tua luz porque não conseguem suportar alguém a brilhar mais do que eles. Mas esquecem-se que a escuridão faz os fotógrafos verem melhor. Pela primeira vez em 2 dias, Suellen sentiu uma faísca de algo que não era desespero. Pegou no telefone, abrindo a aplicação do banco. Apareceu uma notificação. Acesso negado. O seu coração afundou-se ao perceber que Elliot já tinha começado o ataque. Ele bloqueou-me de tudo, disse, a voz oca. Clary pousou o lápis, a expressão feroz. Então documentamos tudo agora, porque amanhã vamos revidar. O escritório de advocacia de Nora Richardson ocupava todo o 15º andar de um edifício elegante no centro de Boston. Sulin sentava-se rígida numa cadeira de couro, Mike a dormir na cadeirinha ao seu lado, enquanto Clary andava de um lado para o outro perto das janelas do chão ao teto. O sol da manhã lançava sombras compridas sobre a mesa de conferência polida, onde uma montanha de documentos mostrava a desmontagem sistemática da vida de Suellen. Ele andava a planear isto há meses, disse Nora, os seus dedos escuros tamborilando contra um documento particularmente incriminador. Era uma mulher marcante, nos seus 40 e poucos anos, vestida com um fato cinza escuro que irradiava autoridade. As transferências começaram pouco depois do nascimento do Mike. Montantes pequenos ao início, depois somas maiores, transferidas para contas no estrangeiro. O estômago de Suellen revolveu-se. Confiei-lhe tudo. A conta do negócio da fotografia, as poupanças conjuntas. Exatamente no que ele contava, disse Nora, inclinando-se para frente, a expressão intensa. Mas cometeu erros. Homens arrogantes cometem sempre. Estas transferências, o momento em que as fez, mostram claramente a intenção de fraude. Clary parou de andar. E o acordo pré-nupcial? Ele está a usá-lo para ameaçar. O acordo. Os lábios de Nora curvaram-se num sorriso predador. Vamos falar dessa obra-prima de exagero jurídico. Puxou de um documento marcado com destaques amarelos. Os advogados dele foram criativos, mas foram descuidados. Há 3 cláusulas praticamente inaplicáveis em Massachusetts, especialmente com uma criança menor envolvida. Uma batida à porta interrompeu-as. A assistente de Nora entrou com uma nova pilha de papéis. A ordem de restrição temporária acabou de chegar. E tem de ver isto. Entregou um tablet a Nora com um site de notícias. O coração de Suellen parou. Ali, em alta resolução, estava uma foto do Elliot a sair de um restaurante chique com a amante. O título dizia, CEO da Tech, Elliot Drummond, visto com jovem banqueira de investimento em meio a rumores de divórcio. Ele já nem tenta esconder, sussurrou Suellen, os dedos alcançarem instintivamente Mike. O seu filho mexeu-se, fazendo aqueles sons pequeninos que costumavam anunciar o despertar. A mulher das fotos no escritório dele. Rachelle Winters, informou Nora, examinando o artigo. 32 anos, MBA por Harvard, a causar impacto no capital de risco. Pousou o tablet. Isto pode jogar a nosso favor. A narrativa pública. Não quero uma narrativa pública, interrompeu Sulin, a voz mais firme do que sentia. Quero proteger o meu filho. Quero a minha vida de volta. Puxou da mala a sua velha câmara. O peso nas mãos parecia ao mesmo tempo estranho e familiar. E quero voltar a trabalhar. Nora estudou-a por um momento, depois assentiu. Ainda bem, porque a equipa do Elliot acabou de pedir a custódia principal, alegando que o teu estado emocional instável e a falta de recursos financeiros fazem de ti uma mãe incapaz. As palavras bateram como murros. Clary praguejou baixinho, mas Suellen manteve-se imóvel, focada na câmara nas mãos. Através da lente. Sempre fora capaz de encontrar a verdade no caos. Agora precisava dessa clareza mais do que nunca. Ele está errado, disse calmamente, ajustando as definições da câmara por memória muscular. Através do visor, apanhou um enquadramento perfeito. A mão minúscula do Mike a alcançar a luz do sol que entrava pelas janelas. Clique. Não estou instável. Estou zangada. E a raiva pode alimentar algo poderoso. Vamos apresentar contra-alegações hoje, continuou Nora. O tom profissional mas os olhos solidários. Apoio conjugal de emergência, ordens temporárias de custódia, congelamento de bens. Mas Suellen esperou até os olhos se encontrarem. Isto vai ficar feio antes de melhorar. Estás preparada para isso? Antes que pudesse responder, Mike começou a chorar. O som cortou a tensão, exigindo atenção imediata. Suellen levantou-o da cadeirinha, aconchegando-o contra o peito com facilidade treinada. O peso, o cheiro,
a necessidade dele por ela. Isso centrou dando sentido à dor. Sabes o que faz uma grande fotografia? Perguntou, balançando-se suavemente com o Mike. Contraste. Luz e sombra. Alegria e dor. Toda a verdade confusa de um momento. Olhou para Nora, depois para Clary. Passei anos a captar as histórias dos outros. Talvez esteja na altura de contar a minha. Clary puxou do seu caderno inseparável, virando a página, a começar por este momento aqui. O lápis movia-se rapidamente, captando Suellen de pé, o Mike nos braços, o horizonte de Boston por trás, como uma coroa de vidro e aço. Nora recolheu os papéis, os movimentos precisos e determinados. Entregamos dentro de 1 hora. A equipa dele vai responder até o fim do dia de amanhã. A verdadeira luta começa. Fez uma pausa, estudando Suellen com um novo respeito. Só te lembras, a melhor arma contra um homem como Elliot não é o ódio. É a dignidade. Suellen assentiu, inspirando o doce aroma do filho. Pelas janelas, conseguia ver o seu reflexo sobreposto à cidade. Mãe e filho. Advogada e artista. Passado e futuro. Todos a fundirem-se em algo novo e inquebrável. Então vamos dar-lhe dignidade, disse, a voz firme. Logo depois de lhe darmos o inferno. O primeiro e-mail de rejeição chegou às 6 horas da manhã. Ao meio-dia, já havia mais 12. Suellen estava sentada à mesa da cozinha da Clary, a percorrer o telefone, enquanto Mike brincava numa manta próxima, rodeado de brinquedos. Cada resposta de antigos clientes soava como um pedido de desculpa cuidadosamente redigido. Infelizmente fizemos outros arranjos, o nosso orçamento mudou, desejamos-lhe o melhor. Ele envenenou todos os contactos que eu tinha na indústria, disse Suellen, pousando o telefone com as mãos a tremer. 13 casamentos cancelados numa manhã. Estavam marcados há meses. Clary olhou de onde estava a vasculhar uma caixa com o equipamento fotográfico da Suellen que tinham resgatado da casa. O Elliot está mesmo a jogar sujo, a usar os seus contactos de negócios para te pôr na lista negra. Ela tirou uma lente macro imaculada ainda na embalagem protetora. Que jogada de poder patética. Antes que Suellen pudesse responder, o telefone vibrou com uma chamada recebida. Número desconhecido. O coração dela disparou. Mais um cancelamento. Mas, quando atendeu, a voz do outro lado não era de um cliente. MRS. Drummond. O tom da mulher era hesitante. Quero dizer, Miss Whittaker, daqui fala Diane Foster. Fui assistente executiva do seu marido até esta manhã. Suellen endireitou-se, captando a atenção de Clary. O que quer dizer com até esta manhã? Fui despedida, a voz da Diane quebrou. 8 anos de serviço, e ele despediu-me porque recusei mentir ao conselho sobre a relação dele com a Haley. Mas não é por isso que estou a ligar. Ela fez uma pausa, respirando de forma instável. Há coisas que precisa de saber. Documentos de que guardei cópias. Estaria disposta a encontrar-se comigo. 20 minutos depois, Suellen estava a montar a sua câmara no pequeno estúdio caseiro de Clary. A mente a mil se o que Diane diz for verdade. Elliot tem falsificado registros da empresa, usando fundos corporativos para despesas pessoais. As viagens com Michelle, os presentes, tudo cobrado à empresa. Clary assobiou baixinho. Não admira que ele esteja a tentar destruir a tua credibilidade. Está aterrorizado com a possibilidade de os pores. Ela ajustou o sistema de iluminação, as softboxes lançando um brilho suave. Mas por que estamos a fazer uma sessão fotográfica agora? Por quê? Disse Suellen, verificando as definições da câmara. A Diane não é a única. Ela diz que há outras. Mulheres que o Elliot magoou, manipulou, descartou. Elas estão dispostas a falar, Clary, a contar as suas histórias. Ela olhou pelo visor. O mundo ficou instantaneamente mais focado. E eu vou fotografá-las. Uma batida à porta fez as duas saltarem. Nora entrou a passos largos, com o habitual braço cheio de dossiês. Mas hoje a expressão era diferente, quase triunfante. O juiz deferiu a nossa moção de emergência. Anunciou, pousando a pasta. O Elliot tem de restabelecer o teu acesso às contas conjuntas até o final do dia. Mas essa não é a melhor parte. Ela puxou do tablet, mostrando-lhes um relatório financeiro. Os advogados dele incluíram isto no processo por engano. Vejam as datas. Suellen estudou o documento, o seu olhar de fotógrafa captando os detalhes cruciais. Estas transferências coincidem exatamente com as datas das viagens de negócios com a Haley.
Ele usou o dinheiro da empresa para financiar o caso, depois tentou escondê-lo nos livros da companhia. O conselho de administração vai adorar saber disto. O sorriso de Nora era afiado. Ainda quer jogar duro, Mr. Drummond? O telemóvel de Clary apitou com um alerta de notícias. Ela abriu, os olhos arregalando-se. A propósito de jogar duro, tens de ver isto. O artigo mostrava a Elliot à porta do prédio da empresa. Rochelle, conspicuamente ausente. O título dizia: Ações da Drain Industries caem em meio a preocupações com a liderança. Na foto, a fachada perfeita dele mostrava rachaduras. A gravata ligeiramente torta. A expressão tensa. Está a desmoronar-se, observou Nora. Homens como ele não sabem lidar com a perda de controlo. Os balbucios de Mike atraíram a atenção de Suellen. Ele tinha se erguido, apoiando-se na borda do parque, trêmulo mas determinado. Tal como a mãe. Preciso de fazer isto bem, disse Suella, voltando à câmara. Não por vingança, mas pela verdade. As histórias destas mulheres, a minha história, merecem ser vistas. Realmente vistas. Clary pegou no caderno de esboços, acrescentando detalhes à série contínua de desenhos que documentavam a jornada de Suellen. Em que estás a pensar? Numa série fotográfica. Retratos desmascarados de sobrevivência. Cada imagem a contar a história de alguém que se recusou a ser silenciado. Suellen ajustou a lente. A memória muscular tomou conta. A começar com a Diane, esta tarde. É arriscado, avisou Nora. O Elliot vai ver isso como um desafio direto. Ótimo, respondeu Suellen, verificando o fotômetro. A rotina familiar acalmava os nervos. Porque é exatamente isso que é. Ele tentou apagar-me, apagar-nos a todas. Mas um fotógrafo sabe que as imagens mais poderosas são as que emergem da escuridão. Pelas janelas do estúdio, nuvens de tempestade reuniam-se sobre Boston, prometendo chuva. Mas, cá dentro, rodeada de luzes, câmaras e o apoio constante das amigas, Suellen sentia algo que não experimentava há meses. O entusiasmo elétrico de criar algo verdadeiro. O espaço da galeria no centro de Boston vibrava com tensão. Diane Foster estava perfeitamente imóvel sob as luzes do estúdio. A sua armadura corporativa, um blazer ajustado e uma saia lápis, contrastava fortemente com a expressão vulnerável. Através do visor, Suellen viu 8 anos de conformismo silencioso desmoronar-se. Ele obrigou-me a forjar documentos, disse Diane, a voz mal acima de um sussurro, datando-os com meses ou anos de antecedência. Quando eu questionava, ele lembrava-me das contas médicas da minha irmã, aquelas que o seguro da empresa misteriosamente cobria. Clique. Suellen captou o momento. As mãos da Diane cerradas no colo. Conta-me sobre o dia em que decidiste deixar de o proteger. Incitou Suellen, ajustando o ângulo. A luz da manhã a entrar pelas janelas da galeria criava um contorno perfeito no perfil da Dia. Foi quando te vi no hospital, depois do nascimento do Mike. Os olhos da Dia encontraram a lente da câmara diretamente. O Elliot estava ao telefone com a Rochelle, a marcar um jantar, enquanto tu ainda estavas na sala de recuperação. Pensei na minha própria filha, no mundo em que ela está a crescer. A voz dela ganhou força. Não podia continuar a fazer parte daquilo. Clique. A verdade crua do momento cristalizou-se em foco perfeito. Atrás delas, Clary trabalhava a pendurar o primeiro conjunto de retratos. Outras 3 mulheres tinham se apresentado depois da Diane. Cada imagem contava uma história de manipulação, de poder abusado, de silêncio finalmente quebrado. A exposição tomava forma, peça por peça, dolorosamente. O telefone de Suellen vibrou. A mensagem de Nora fez-lhe gelar o sangue. Audiência de emergência amanhã. Ele está a alegar que o teu projeto fotográfico é assédio. A tentar revogar a custódia temporária. Vem ao meu escritório agora. Acabou por hoje, disse Suellen, baixando a câmara. Obrigada, Diane, por tudo. Clary cruzou-lhe o olhar, o entendimento passando entre elas. Eu acabo isto, vai. A viagem até ao escritório da Nora foi um borrão de cores outonais e pensamentos acelerados. Mike balbuciava na cadeirinha, alheio à tempestade que se acumulava à volta deles. Num semáforo, Suellen viu um outdoor com a empresa do Elliot. O rosto dele sorria para a cidade, polido e perfeito. As mãos dela apertaram o volante. O escritório da Nora era uma sala de guerra quando ela chegou. Papéis cobriam todas as superfícies. Portáteis exibiam registros financeiros.
Um quadro branco traçava a estratégia legal. Mas foi a revista na secretária da Nora que captou a atenção de Suellen. Página 6. Disse Nora com gravidade. As páginas sociais mostravam a Rochelle num gala de beneficência, com um colar de pérolas distintivo, um que Suella reconheceu da sua própria caixa de joias. Uma prenda de casamento da mãe do Elliot. A legenda dizia: Estrela em ascensão Rochelle Winters brilha em gala do hospital pediátrico. Ele já nem tenta esconder, disse Sulin, embalando Mike com suavidade enquanto ele resmungava. Mas por que avançar agora com o pedido de custódia de emergência? Por causa disto. Nora virou o portátil. No ecrã, estava um link privado para uma galeria que mostrava a série de retratos de Suellen em progresso. Alguém a divulgou à equipa dele. Ele está a alegar que estás a orquestrar uma campanha difamatória. Que estás mentalmente instável e a usar estas mulheres para o destruir. Estas mulheres vieram até mim, protestou Suellen. As histórias delas são poderosas, verdadeiras e absolutamente devastadoras para ele. Nora recostou-se, estudando a cliente. E é exatamente por isso que ele está aterrorizado. A reunião do conselho é para a semana. Se estas fotos se tornarem públicas antes disso. Uma batida interrompeu-as. A assistente da Nora entrou a correr, o rosto pálido. Liga a televisão já. O ecrã na parede ganhou vida, mostrando Elliot à porta da sede da empresa. O cansaço das aparições anteriores desaparecera. Parecia preocupado, paternal, ao dirigir-se aos repórteres. O comportamento recente da minha esposa levantou sérias preocupações, disse ele, a voz a carregar o tom perfeito de preocupação. Embora apoie a expressão artística, usar a fotografia para explorar mulheres vulneráveis em nome da vingança pessoal demonstra uma preocupante falta de discernimento. Como pai, tenho de priorizar o bem-estar do nosso filho. A visão de Suellen turvou-se com a raiva e o medo. A mãozinha do Mike tocou-lhe na face, ancorando-a. Ela virou-se para Nora, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Ele não vai usar a minha arte contra mim. Eu não vou permitir. Nora já estava a marcar um número. Temos 12 horas até a audiência. Está na hora de mostrar ao juiz o que é que exploração realmente significa. Ela fez uma pausa, a expressão feroz. Estás pronta para revelar essas fotos dos registros da empresa dele? Do portátil. A voz da Clary surgiu por videochamada. A exposição está pronta. É só dizer. Suellen olhou para o Mike, depois para a mala da câmara. Lá dentro estava cada fotografia que tirou, não só os retratos, mas os documentos, os recibos. A prova de anos de manipulação. Luz e sombra, verdade e mentiras, tudo captado através da sua lente. Amanhã, disse ela, com firmeza na voz, mostramos-lhes como é que uma mãe a proteger o filho realmente se parece. O corredor do tribunal fervilhava com conversas sussurradas e o som de sapatos caros a bater no mármore. Salim sentava-se num banco de madeira à porta da sala 3B, o saco da câmara a seus pés como um escudo. Mike estava com Clary, a única pessoa que a equipa jurídica de Elliot ainda não conseguirá desacreditar. Lembra-te, sussurrou Nora, revendo os ficheiros uma última vez. Deixa-o falar, deixa-o representar. Quanto mais ele tenta controlar a narrativa, mais ele revela, completou Suella. Ela tocou na pendrive no bolso, contendo todas as fotografias que tirou desde que este pesadelo começou. Não só os retratos das suas vítimas, mas também os momentos silenciosos. Mike a dormir no berço em casa da Clary, os desenhos da amiga espalhados pela mesa da cozinha. As mãos de Dian a tremer enquanto entregava anos de mentiras documentadas. As portas da sala abriram-se. A equipa jurídica do Elliot entrou primeiro. 4 advogados em fatos impecáveis, com malas de couro que provavelmente custavam mais do que o primeiro carro da Sue Ellen. Depois veio o próprio Elliot. Rochelle, conspicuamente ausente. Ele trocara os habituais fatos de poder por algo mais suave, mais paternal, um blazer cinzento claro, sem gravata, a representar o pai preocupado. Os seus olhares cruzaram-se do outro lado da sala. Por um breve segundo, a máscara dele deslizou, revelando a fúria fria por baixo. Depois entrou a juíza Catherine Martinez, e todos se levantaram. Senhora juíza, começou o advogado principal de Elliot. Estamos aqui hoje porque o comportamento recente da MRS Drummond demonstra um padrão preocupante de instabilidade e vingança. Suellen observava enquanto eles apresentavam o caso. Capturas de ecrã do seu site de fotografia mostrando a exposição que se aproximava.
Testemunhos de colegas de negócios alegando que ela os assediara em busca de informações. Imagens de videovigilância editadas cuidadosamente da casa deles, mostrando seu comportamento errático no dia em que encontrou os documentos da viagem. O meu cliente simplesmente quer proteger o filho, concluiu o advogado. Esta vingança artística, esta teoria da conspiração sobre má conduta corporativa, mostra uma mãe a colocar os seus próprios desejos de vingança acima do bem-estar do filho. A juíza Martinez virou-se para Nora. A sua resposta, advogada. Nora levantou-se, calma e focada. Senhora juíza, antes de começarmos a nossa refutação, gostaria de apresentar novas provas. Ela assentiu a Suelen. Provas que mostrarão exatamente quem está a colocar os desejos pessoais acima da responsabilidade parental. Sulin retirou a câmara, ligando-a ao sistema de apresentação do tribunal. A primeira imagem surgiu no ecrã. Elliot e Haley nas Maldivas, datada de 3 semanas após o nascimento de Mike. As faturas do hospital ainda chegavam quando aquela foto foi tirada. Isto não é sobre arte ou vingança, continuou Nora. É sobre verdade. E, já que o Mr. Drummond está tão preocupado com o bem-estar do filho, vamos falar de como ele tem financiado as suas atividades extraconjugais. Mais fotos apareceram. Extratos bancários, registros corporativos, tudo meticulosamente documentado pela lente da Suela. Cada imagem estava datada, com carimbo horário, e acompanhada pelo testemunho juramentado da Dia. O dinheiro usado para estas viagens, estes presentes, a voz de Nora cortou o silêncio chocado, foi desviado do Fundo de Seguro de Saúde Familiar da empresa. O mesmo fundo que devia cobrir os cuidados pré-natais e as consultas pediátricas. Os advogados de Elliot agruparam-se, sussurrando com urgência. Mas foi a reação de Elliot que chamou a atenção da juíza. A fachada cuidadosamente construída dele quebrou, revelando um vislumbre do homem que Suelen finalmente tinha visto por trás da máscara. Senhora juíza, começou ele, levantando-se de repente. Estas fotos foram claramente manipuladas. A habilidade da minha esposa com edição digital está a sugerir, interrompeu a juíza Martinez, que os registros corporativos apresentados ontem a este tribunal pelo seu próprio conselho de administração também foram manipulados. A sala ficou em silêncio. O coração da Selene batia com força ao perceber o que Nora tinha feito. Usou a audiência de custódia para forçar a mão do conselho, obrigando-os a escolher entre proteger o Elliot ou proteger os acionistas. Além disso, continuou a juíza, estudando os documentos à sua frente, estes relatórios de despesas mostram um padrão de má conduta financeira que afetou diretamente a cobertura de saúde da criança. O projeto fotográfico da MRS. Drummond, longe de mostrar instabilidade, demonstra o esforço metódico de uma mãe para descobrir a verdade. Os advogados de Elliot pediram uma pausa. A juíza Martinez negou. Já vi o suficiente, declarou ela. O pedido para revogar a custódia temporária está indeferido. Além disso, ordeno uma auditoria financeira completa de todas as contas relacionadas com o menor. Ela fixou Elliot com um olhar severo, incluindo aquelas contas offshore que pensou que estavam inteligentemente escondidas. Fora da sala do tribunal, Nora lidava com a imprensa enquanto Suelen escapava para a casa da Clary. Encontrou-os no jardim. Clary a desenhar, enquanto Mike dormia no berço portátil. Folhas de outono dançavam à volta deles na luz suave do fim da tarde. Como correu? Perguntou Clary, fechando o caderno de esboços. Swan retirou a câmara, captando a cena pacífica diante dela. O filho seguro, a amiga leal, o futuro incerto mas cheio de possibilidades. Ganhamos esta ronda, disse ela, verificando a imagem no ecrã da câmara. Mas, mais importante ainda, expusemos a verdade. E a exposição, Suilan sorriu, sentindo-se mais forte do que nos últimos meses, abre amanhã. Alguns membros do conselho bastante interessados podem estar presentes. Acima deles, as nuvens de tempestade dissiparam-se, deixando a luz dourada atravessar. A iluminação perfeita da natureza para um retrato de sobrevivência. A galeria fervilhava de tensão e antecipação. Retratos a preto e branco alinhavam-se nas paredes, cada um testemunho de sobrevivência. Suelen ajustou a iluminação na fotografia da Diane, a peça central da exposição. Nela, a antiga assistente executiva permanecia firme, a sombra longa atrás dela, segurando um monte de documentos incriminatórios como um escudo. Os membros do conselho estão aqui, sussurrou Clary, aparecendo ao seu lado. Usava um vestido vintage com estampado de câmaras,
Um pequeno ato de solidariedade que apertou o coração de Suelen com emoção. E não vais acreditar quem está com eles. Através da multidão crescente, Suelen avistou-os. 5 membros do conselho com expressão severa, em trajes de negócios, acompanhados por ninguém menos do que Hailey Winters. A mulher que outrora fora o segredo de Elliot agora parecia pequena. O seu conjunto de designer mal assentava. A expressão assombrada. Ela veio ter comigo esta manhã, disse Nora, juntando-se a elas. A advogada usava um sorriso satisfeito. Afinal, ela também não sabia da fraude financeira. Quando percebeu que ele andava a desviar fundos da empresa para financiar a relação deles, virou-lhe as costas. Suelen completou, observando Hailey estudar o retrato da Diane com um reconhecimento crescente. A exposição, intitulada Retratos Desmascarados da Verdade, apresentava um total de 15 mulheres. Cada fotografia era acompanhada por documentação, recibos, e-mails, registros que mostravam como Elliot as tinha manipulado e explorado. Mas não era só prova de infidelidade. As imagens revelavam um padrão de corrupção corporativa que se estendia por anos. M.R.S. Drummond, um dos membros do conselho, aproximou-se, o rosto grave, ou devo dizer Miss Whittaker. Sou James Montgomery, chefe do comitê de ética. Precisamos de discutir estas alegações. Antes que Suelen pudesse responder, uma comoção eclodiu junto à entrada. Elliot tinha chegado. O rosto vermelho, furioso. Atravessou a galeria a passos largos, dirigindo-se ao escritório dos fundos, onde Mike dormia sob o olhar atento da irmã da Clary. Não pode estar aqui, Nora interceptou-o, colocando-se entre Elliot e a porta do escritório. A ordem de restrição é muito clara. Esse é o meu filho que está ali dentro, rosnou ele, alto o suficiente para atrair todos os olhares na galeria. Achas mesmo que estas tentativas patéticas de assassinato de caráter vão resultar? Eu construí esta empresa do nada. Não, uma voz calma cortou o discurso dele. Construíste-a com mentiras. Hailey deu um passo em frente. As pérolas no seu pescoço, as pérolas da Sue Ellen, a brilharem sob as luzes da galeria. E com o sacrifício dos outros. Os membros do conselho aproximaram-se. Os telemóveis já em punho, a documentar o colapso crescente de Elliot. A sua máscara perfeita estava a quebrar-se para sempre. Estão todos envolvidos nesta conspiração, cuspiu ele, alcançando o telemóvel. Uma chamada para os meus advogados. Os seus advogados demitiram-se esta tarde, informou Montgomery friamente. Algo sobre conflitos de interesse e novas provas. Do escritório dos fundos veio o som de Mike a chorar, acordado pelo caos. Suelen sentiu o seu instinto de fotógrafo ativar-se, o impulso de capturar aquele momento de colapso. Em vez disso, pegou na câmara com outro propósito. Queres ver os primeiros passos do teu filho? Perguntou ela a Elliot, a voz firme. Virou o ecrã da câmara na direção dele, mostrando um vídeo tirado naquela mesma manhã. Mike cambaleava entre a mesa de centro da Clary e o sofá, o rosto iluminado pelo orgulho. Ele deu-os hoje, enquanto estavas ocupado a tentar destruir-me. A luta pareceu abandonar Elliot enquanto via o vídeo por um momento. Por baixo da raiva e da manipulação, Suelen apanhou um vislumbre de arrependimento nos olhos dele. Mas não era suficiente. Nunca seria suficiente. O conselho está a convocar uma reunião de emergência, anunciou Montgomery. Mr. Drummond, sugiro que venha conosco calmamente. A imprensa já está lá fora. Enquanto a segurança escoltava Elliot para fora, Rochelle aproximou-se de Suelen. De perto, parecia mais jovem, quase perdida. Não sabia, disse suavemente. Nada disto. A fraude, as outras mulheres, como ele te tratou durante a gravidez. Acredito em ti, respondeu Suelen, surpreendendo-se por estar a falar a sério. Queres contar a tua história? Ainda há espaço na parede. Clary apareceu com Mike nos braços, os olhos do bebê brilhantes da cesta. À volta delas, as mulheres reuniam-se. Os sujeitos dos retratos da Suela, cada uma manter-se um pouco mais ereta, a falar um pouco mais alto, a sua verdade coletiva demasiado poderosa para ser ignorada. Sabes o que torna estas fotos tão cativantes? Perguntou Clary, embalando Mike suavemente. Não é apenas a composição ou a iluminação. É que devolveste a cada mulher o poder de escrever a sua própria história. Suelen olhou à volta da galeria para os rostos de sobrevivência e força captados através da sua lente. Através das janelas, o sol poente pintava Boston em tons de ouro e sombra,
Um lembrete de que até os dias mais escuros acabam por dar lugar à luz. A propósito de histórias, disse Nora, espera até veres as manchetes de amanhã. A SEC acabou de abrir uma investigação formal. Suellen levantou a câmera, enquadrando uma última imagem. O seu filho a estender-se para ela, com os retratos das mulheres que se recusaram a ser silenciadas como pano de fundo. Clique. Um novo capítulo captado em foco perfeito. As manchetes da manhã rolavam no ecrã do telemóvel da Suella enquanto ela dava o pequeno almoço ao Mike. CEO da Drummond Industries suspenso em meio à investigação por fraude. Queda do gigante tecnológico. Uma teia de mentiras exposta. Retrato do engano. Como a fotografia de uma mulher revelou corrupção corporativa. Estão a chamar-te denunciante, disse Clary, deslizando uma chávena de café pelo balcão da cozinha. Tinha estado acordada toda a noite, o caderno de esboços cheio de novos desenhos inspirados pelo impacto da exposição. Os investigadores da SEC querem voltar a entrevistar-te. Suellen limpou banana triturada do queixo de Mike, sorrindo enquanto ele agarrava a colher. O que eles querem mesmo são as fotografias. Cada recibo, cada documento, cada prova que eu captei. Ela fez uma pausa, observando as tentativas decididas do filho para se alimentar sozinho. Viste a declaração do conselho. Antes que Clary pudesse responder, Nora irrompeu pela porta da frente, a postura profissional habitual crepitando de urgência. Liga a televisão agora. A televisão da cozinha ganhou vida, mostrando uma transmissão em direto de fora da sede da Drummond Industries. Elliot estava num pódio, a sua aparência chocante na desordem. Desaparecera o fato perfeitamente engomado, substituído por roupas amarrotadas e olheiras profundas. Rochelle estava ao lado, a falar baixinho com agentes federais. As acusações contra mim fazem parte de um ataque coordenado, dizia Elliot. A sua voz, a minha mulher, no seu estado instável, Mr. Drummond, interrompeu um repórter, pode comentar as contas offshore descobertas pela SEC. Especificamente os milhões desviados dos benefícios de saúde dos funcionários. A câmara captou o seu estremecer, o ligeiro tremor nas mãos. Essas contas eram despesas empresariais legítimas. E as outras mulheres? Gritou outro repórter. Quantas assinaram acordos de confidencialidade? Suellen observava o homem que outrora controlava cada narrativa, cada história, a começar a desmoronar-se em direto na televisão. Mike balbuciava feliz na cadeira alta, alheio à queda do pai. Eu não, a voz de Elliot vacilou. Vocês não compreendem. Eu construí esta empresa. Tudo o que fiz foi para proteger a tua reputação. A voz de Haley cortou o caos. Ela aproximou-se do microfone, a coluna vertebral feita de aço. Diz-lhes a verdade sobre a verdadeira proteção, Elliot. Aquela que vinha com etiquetas de preço e ameaças. A emissão foi interrompida abruptamente quando a segurança interveio. Mas o dano estava feito. O telemóvel de Sullin vibrou com uma mensagem de Montgomery. Reunião do conselho dentro de 1 hora. Voto unânime esperado. Está terminado. Ainda não, disse Nora, espalhando papéis pela mesa da cozinha. Ainda temos o processo de divórcio, o acordo de custódia, os processos cíveis das outras mulheres. E a exposição tornou-se viral, acrescentou Clary, mostrando-lhes o tablet. Verdade desmascarada estava a ser tendência, com mulheres de todo o país a partilharem as suas próprias histórias de abuso corporativo e sobrevivência. Sullin levantou Mike da cadeira alta, inspirando o doce calor com cheiro a banana. Nunca quis destruí-lo, disse ela calmamente. Só queria a verdade. Pelo Mike. Por todos nós. Uma batida à porta fez todos voltarem-se. A irmã da Clary estava lá, com ar preocupado. Alguém que quer ver-te. Sou. Diz que é a mãe do Elliot. Margaret Drummond entrou na cozinha como um fantasma de outra vida. O seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado, o conjunto de estilista impecável, mas as mãos torciam o colar de pérolas característico, um gesto nervoso que Suellen bem conhecia. Vi a exposição, disse Margaret sem rodeios. Online, claro. Não podia. Não teria sido bem-vinda lá. Olhou para Mike, algo suavizando-se nas suas feições aristocráticas. Ele tem os olhos do Elliot. De antes. Antes do que, Margaret? Perguntou Suellen com delicadeza. Antes de ele se tornar o pai dele. A voz da mulher mais velha quebrou. Pensei que podia protegê-lo, torná-lo diferente. Mas só lhe ensinei a esconder melhor. Tirou da mala uma pasta grossa. Isto vem dos ficheiros privados do Howard.
Registros de todas as mulheres que ele silenciou, todos os acordos que escondeu. O Elliot aprendeu com o melhor. Nora estendeu a mão para a pasta, mas Margaret não a largou. Devia ter feito isto há anos. Por ti, pela Rochelle, por todas elas. Uma mãe deve proteger, não só o seu filho, mas dos seus filhos, quando necessário. O peso do trauma geracional pairava no ar. Suellen olhou para Mike, vendo não apenas os olhos de Elliot, mas uma oportunidade de quebrar o ciclo. Queres pegar no teu neto? Ofereceu. Ele é bastante bom a mudar a perspectiva das pessoas. À medida que Margaret pegava cuidadosamente em Mike, a pose treinada derretia-se com o gorgolejar feliz do bebê. Clary apanhou silenciosamente o caderno de esboços. Aquele momento também seria preservado. Não em fotografias desta vez, mas em traços suaves de grafite, captando a possibilidade de cura entre gerações. A reunião do conselho começa em breve, lembrou Nora em voz baixa. Suellen acenou com a cabeça, observando a sua ex-sogra descobrir a simples alegria do sorriso de um bebê. Deixe-nos votar. Há coisas mais importantes do que derrubar empresas. Pela janela da cozinha, a luz da manhã pintava sombras e esperança nos rostos de todos. A advogada, a artista, a avó, o bebê, e a fotógrafa que aprenderá a captar não apenas a escuridão, mas o caminho através dela. A sala de espera do tribunal de divórcio estava mais silenciosa do que Suellen esperava. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas altas, lançando sombras longas sobre o chão de mármore. Ela sentava-se com a câmera ao colo, não para tirar fotos, mas porque o peso familiar ajudava a acalmar os nervos. Mike estava com a Clary, provavelmente a pintar com aquelas aguarelas seguras para bebés que tinham descoberto na semana passada. Ele está a pedir uma reunião privada, disse Nora, olhando para cima do telemóvel. Antes da audiência final, os dedos da Suellen traçavam o contorno da Câmara. Por que agora? O Conselho removeu-o do cargo de CEO. A investigação da SEC está em curso. Ele perdeu tudo aquilo que dizia importar-lhe. Talvez seja precisamente por isso. Nora estudou cuidadosamente a cliente. Não tens de aceitar. Estamos numa posição forte. A juíza tem todas as provas. Vou encontrá-lo. A sala de conferências parecia mais pequena do que se lembrava. Elliot estava sentado na outra ponta da mesa. O fato de estilista substituído por algo de prateleira. O cabelo dourado mostrava fios grisalhos nas têmporas. Parecia mais velho. Diminuído, de certa forma. Quando ergueu os olhos para os dela, viu algo que nunca tinha visto antes. Incerteza. Obrigado por teres concordado em ver-me, disse ele, a voz sem o brilho habitual. Sei que não tens motivo para o fazer. Porque estou aqui, Elliot. Ele tirou um envelope pardo, empurrando pela mesa. Não vou contestar a custódia. Todos os direitos legais e físicos para ti. Também vou abdicar da casa e transferir uma parte significativa dos meus bens pessoais para um fundo para o Mike. Suellen deixou o envelope intocado. Onde está o truque? Não há truque. Sem condições. Passou a mão pelo cabelo, um gesto tão humano que a surpreendeu. A minha mãe mostrou-me a tua nova exposição. Não as fotos do escândalo. A nova série. Suellen sabia de que fotos ele falava. Depois da denúncia corporativa, ela começara um projeto diferente, documentando momentos de ligação entre pais e filhos. Capturas simples e honestas do amor na sua forma mais pura. Alma do Mike, continuou Elliot, alcançando a câmara. Sentado no jardim da Clary. O sorriso dele engoliu em seco. Ele tem o sorriso do meu pai. O verdadeiro. Dos poucos momentos bons que me lembro. Antes da bebida. Antes das mulheres. Antes de ele me ensinar que o poder era a única coisa que importava. A tua mãe contou-me sobre o Howard, disse Suellen calmamente. Sobre os padrões com que cresceste. Não estou a usar isso como desculpa. As mãos do Elliot apertaram-se sobre a mesa. Eu sabia o que estava a fazer. Cada mentira. Cada manipulação. Dizia a mim mesmo que era negócio. Que emoções eram fraqueza. Que a imagem era tudo. Ele ergueu o olhar. Olhos azul gelo marejados. Mas ver essas fotos do Mike. Ver como captaste a alegria sem artifícios. Não quero que ele aprenda o que eu aprendi. Suellen pensou nas palavras de Margaret sobre quebrar ciclos. Sobre proteger não apenas os nossos filhos, mas os outros deles quando necessário. Estendeu a mão para o envelope. Não estou a fazer isto por ti, disse ela, a voz firme. Estou a fazer por Mike. E por mim. Eu sei.
Pela primeira vez, o sorriso dele não tinha cálculo. As tuas fotografias mostraram-me algo que eu tinha esquecido. Que força verdadeira não é controlo. É ter coragem para enfrentar quem realmente somos. Pelas janelas da sala de conferências, Suelen via o horizonte de Boston. A mesma vista que captara tantas vezes nos seus dias mais sombrios. Mas hoje, a luz batia de forma diferente. Vou começar terapia, disse Elliot enquanto ela se levantava. Não pelos tribunais. Nem pelo conselho. Por mim. E talvez um dia, quando Mike for mais velho, eu possa mostrar-lhe que mudei. Suelen parou à porta, pensando na câmara. Em todos os momentos que ela testemunhara. Mudança não tem a ver com grandes gestos, Elliot. Tem a ver com as pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Aquelas que ninguém vê. Exceto nós. Ela deixou-o ali. Envelope na mão. Caminhando pelos corredores do tribunal com passos firmes. Lá fora, o outono pintava as árvores com cores intensas de transformação. O telemóvel vibrou com uma mensagem da Clary. Uma foto do Mike coberto de tinta de aguarela, a sorrir para a câmara com pura alegria desinibida. Amanhã, ela começaria uma nova série fotográfica. Desta vez, não sobre sobrevivência ou denúncia, mas sobre redenção. Sobre os momentos silenciosos em que as pessoas escolhem ser melhores do que o seu passado. Sobre a luz que existe, não apesar das sombras, mas por causa delas. Por agora, tinha um bebê coberto de tinta para ir buscar. Um futuro para entrar. E uma história que, finalmente, era verdadeiramente sua para contar. Um ano depois, as paredes da galeria contavam uma história diferente. Swin ajustava a iluminação na sua coleção mais recente, Momentos de Graça. Enquanto Mike andava pelo espaço, Clary sempre perto. A inauguração da exposição era dentro de 1 hora. Mas tudo estava pronto. Incluindo a peça surpresa, escondida debaixo de um pano preto. O crítico do Times acabou de chegar, sussurrou Clary, apanhando Mike quando ele se esticava para um cabo de energia. E nunca vais adivinhar quem está no parque de estacionamento a ganhar coragem para entrar. Suelen espreitou pela janela. Elliot estava sentado no carro. Não no veículo de luxo que costumava conduzir, mas num sedã modesto. Ao lado, Margaret falava de forma animada, provavelmente a dar-lhe o mesmo tipo de discurso de incentivo que lhe tinha dado todas as semanas durante as sessões de terapia familiar mandatadas pelo tribunal. 6 meses sóbrio, murmurou Suelen, lembrando-se do último relatório de progresso. E não falhou um único pagamento de pensão de alimentos. As pessoas podem surpreender-te, disse Clary, colocando Mike no seu canto de brinquedos. Uma presença permanente no estúdio da Suelen agora. A propósito de surpresas, quando vais revelar a peça especial? Antes que Suelen pudesse responder, a campainha da galeria soou. Diane entrou, seguida por Rochelle e outras 3 mulheres da exposição original. Todas pareciam diferentes agora. Mais fortes, mais leves, livres das sombras antigas. Rochelle trocara os fatos corporativos por roupas de professora. Tinha encontrado a sua vocação a ajudar mulheres a alcançar independência financeira. Prontas para a grande revelação? Perguntou Diane, abraçando Suelen. O grupo de apoio está ansioso por ver. O grupo de apoio. Um resultado inesperado da exposição do ano passado. O que começou como trauma partilhado evoluíra para uma rede de mulheres a ajudar mulheres, com o estúdio da Suelen a servir de espaço de encontro mensal. Só à espera da. Suelen parou quando a porta voltou a soar. Nora entrou a passos largos, impecável como sempre, mas agora com um anel de noivado. Desculpem o atraso. Estava a finalizar os papéis da fundação. A Fundação Verdade Desmascarada. Outro presente inesperado nascido da escuridão. Com o dinheiro do acordo do caso de fraude corporativa, tinham criado um fundo legal para mulheres a travar batalhas semelhantes. O guincho de alegria do Mike atraiu a atenção de todos para a entrada. Elliot estava lá, a mão de Margaret no braço dele, parecendo nervoso e determinado. Trazia um embrulho. Trouxe algo, disse ele, a voz sem o polimento artificial de outrora. Para a exposição. Se estiver tudo bem. Suelen acenou com a cabeça e ele desembrulhou cuidadosamente o pacote. Era uma fotografia antiga numa moldura simples. Um rapaz com olhos azul gelo a rir abertamente para a câmara. Atrás dele, uma mulher que só podia ser a mãe dele, nos seus anos mais novos, sorria com verdadeira alegria. A última foto feliz antes de os negócios do meu pai tomarem conta de tudo,
explicou Elliot. A mãe encontrou ao limpar a casa antiga. Pensei. Talvez deva estar aqui com as outras. Celine pegou na foto, estudando a felicidade inocente no rosto do jovem Elliot. É perfeita para a coleção, disse ela suavemente. É sobre graça. Afinal, a hora seguinte passou num piscar de olhos com os preparativos. Finalmente, à medida que a galeria se enchia de convidados, Sim pediu atenção. Mike estava sentado na anca da Clary, a brincar com seu caderno de esboços sempre presente. Há um ano, começou Sulin, de pé ao lado da peça central coberta. Usei a minha câmara para expor a escuridão. Hoje, esta coleção celebra a luz. Os pequenos momentos de alegria, de cura e de conexão que nos tornam humanos. Ela puxou o pano preto, revelando um tríptico de grandes retratos. O primeiro mostrava Diane e Rochelle a rir durante uma reunião do grupo de apoio, os rostos livres de medo. O segundo captava Margaret e Mike a lerem juntos. A pequena mão dele a alcançar as pérolas agora devolvidas à sua verdadeira dona. O terceiro, tirado por Clary, mostrava Suelen no seu estúdio, câmara na mão, rodeada por provas do seu trabalho. A expressão, pacífica e forte. Mas esta exposição não é apenas sobre cura, continuou ela. É sobre escolha. A escolha de ver beleza depois da dor. De oferecer graça quando a vingança seria mais fácil. De captar luz, mesmo estando na sombra. Como que em sinal, Mike libertou-se da Clary e correu para o pai. Elliot ajoelhou-se, olhando o filho nos olhos. Nenhum espetáculo, nenhuma fachada no sorriso dele. Suelen levantou a câmera, enquadrando o momento pela lente. Clique. Um pai aprender a ser digno do amor do filho. Clique. Uma mãe forte o suficiente para permitir isso. Clique. Uma família redefinida pela verdade, e não pela perfeição. Através das janelas da galeria, o pôr do sol de Boston pintava tudo em tons de possibilidade. Sulin baixou a câmera, observando enquanto Clary adicionava o toque final ao seu mais recente esboço. Um retrato de todos eles. Não como vítimas ou sobreviventes, mas como pessoas a escolherem a luz. Um quadro de cada vez. Pronta para o próximo projeto? Perguntou Clary, mostrando-lhe o esboço. Suelen sorriu, sentindo o peso da câmara. Já não uma arma ou escudo, mas simplesmente uma ferramenta para contar a verdade na sua beleza complexa. Sempre, disse ela. Ainda há tantas histórias para capturar. 3 anos após a exposição que mudou tudo, o estúdio da Suelen tornará-se outro tipo de galeria. Obras infantis penduradas ao lado de fotografias profissionais, e o som de gargalhadas ecoava regularmente pelo espaço. Mike, agora com 4 anos, tinha a sua própria pequena secretária onde criava obras-primas com a sua coleção crescente de lápis de cera. Nesta manhã em particular, Suelen organizava um novo lote de candidaturas para o programa de mentoria fotográfica da Fundação Verdade Desmascarada. Cada envelope continha histórias de mulheres a tentar recuperar as suas narrativas através da lente de uma câmera. O programa, nascido da sua própria jornada, já ajudara dezenas de aspirantes a fotógrafas a encontrarem a sua voz. Clary entrou de rompante pela porta, o bob platinado agora com riscas roxas vibrantes, a acenar com uma carta. Conseguimos o financiamento. O Centro de Arte Comunitária vai mesmo acontecer. Atrás da secretária, Suelen sorriu ao entusiasmo da amiga, enquanto ajustava as flores frescas que Margaret tinha entregue mais cedo. Uma tradição semanal que evoluíra de uma oferta de paz para um gesto genuíno de amor pelo espaço criativo do neto. Um som familiar no telemóvel anunciou um lembrete da troca de custódia. Hoje em dia, as visitas do Mike com Elliot eram marcadas mais por conforto do que por tensão. 3 anos de terapia consistente, sobriedade e pequenos passos firmes rumo à redenção tinham reconstruído algo que nenhum dos dois esperava. Não confiança exatamente, mas compreensão. A última foto sobre a secretária captava um momento recente. Mike a mostrar ao Elliot como usar uma câmara de brincar. Os rostos de ambos concentrados. Ao lado, estava o mais recente esboço da Clary e da sua família não convencional. Não quebrada nem remendada, mas lindamente reconfigurada. Suelen pegou na câmara, verificando as definições por hábito. Através do visor, avistou o reflexo na janela do estúdio. A mulher que olhava de volta a pouco se assemelhava àquela que outrora procurava desesperadamente perfeição num casamento sem amor. Os olhos estavam mais claros agora, o sorriso genuíno, a postura confiante. O sol da tarde entrava pelas janelas, criando o tipo de luz com que os fotógrafos sonham.
Selin ajustou a lente, pronta para captar o próximo momento. Afinal, as melhores histórias, como as melhores fotografias, não terminam. Apenas conduzem ao próximo enquadramento. Clique. Fim. Qual foi o momento da sua vida que exigiu mais coragem para captar a sua verdade? Para enfrentar a manipulação e redefinir a sua história? Como a Suelen, que transformou a dor em poder através da sua lente? Como encontrou força nos momentos mais sombrios para criar algo com significado?